Bom dia. Como nós comentamos anteriormente, eu vou fazer essa aula tratando da adição a alcinos. Nós já vimos os mecanismos de adição a alcenos e essa aula sobre alcinos eu vou fazer para repor a aula que nós perdemos. E aí na sequência nós tiramos as dúvidas, enfim, posso revisar o que vocês precisarem, certo? Então os mesmos mecanismos que nós vimos para alcenos, a gente vai aplicar agora a alcinos e onde houver diferenças eu vou apontando aqui para vocês. Certo, então a adição, a hidrohalogenação a alcinos acontece da mesma forma que nós vimos para alcenos, certo? Então, a insaturação, a ligação tripla, ataca o hidrogênio, ataca a região positiva. O par de elétrons da ligação HX vai para o átomo X, seja ele bromo, cloro, enfim. E eu formo o primeiro produto de adição com o hidrogênio, formando um carbocátion. Depois, o haleto vem e ataca o carbocátion que foi formado, certo? Se vocês observarem aqui, se o hidrogênio, nesse exemplo que nós temos aqui, se o hidrogênio entra nesse carbono, esse carbono aqui inicialmente se torna um carbocátion vinílico, certo? Carbocátion no carbono com uma dupla ligação agora, e esse haleto ataca no carbono vizinho, certo? A reação vai acontecer seguindo a regra de Markov-Nikov, lembrando que se a ligação tripla for terminal, eu vou ter sempre a adição no carbono 2. Se a ligação tripla for interna, eu tenho dois produtos possíveis, certo? A gente vai ver mais à frente. Se eu faço a reação usando até um equivalente, eu espero ter um haloalceno. Se eu faço em excesso, se eu faço essa reação com excesso do haleto de hidrogênio, eu espero formar o dialeto geminal. Os dois haletos, os dois átomos de halogênio entram no mesmo carbono. Por quê? Porque depois que esse produto é formado, uma segunda adição acontece. Primeiro a dupla ataca, a tripla ataca para formar esse composto. Depois essa dupla que foi formada vai atacar o hidrogênio, libera o haleto, forma um carbocátion e o haleto ataca de volta. Esse carbocátion formado, ele vai ser formado seguindo a regra de Markov-Nikov no carbono que suporta melhor essa carga, que forma o carbocátion mais estável, que nesse caso é aquele cujo halogênio entrou primeiro. Então esse carbono aqui é o mais substituído. Por isso, ele vai formar um carbocátion mais estável e aí o segundo halogênio entra no mesmo carbono, certo? E aí eu digo que eu tenho um dialeto de alquila geminal. Geminal porque os dois halogênios entraram no mesmo carbono. Então, numa insaturação terminal, eu vou ter primeiro a formação, essa ligação tripla, uma dessas insaturações, dessas ligações π, ataca o hidrogênio, forma o carbocátion mais estável, que nesse caso é nesse carbono aqui, e o bromo ataca esse carbocátion formado, e aí eu tenho 2-bromo 1-hexeno. Esse carbono aqui, que agora porta esse bromo e faz parte da ligação dupla, vai se tornar o carbocátion mais estável também. Então, a ligação dupla, se eu tenho o HBr em excesso, a ligação dupla ataca o hidrogênio, libera o brometo, forma um carbocátion nesse carbono e o brometo ataca de volta. Então, eu formo o dibromo hexano. Se a ligação tripla é terminal, certo? Esse carbono aqui tem hidrogênio e esse carbono não tem. Se a ligação tripla é interna, os dois átomos vão levar à formação de um carbocátion vinílico, certo? Eles têm a mesma probabilidade de formar o carbocátion. Então, se eu faço essa reação com excesso do haleto de hidrogênio, eu vou ter dois produtos agora, um onde os dois átomos de cloro se ligam a esse carbono e outro onde os dois átomos de cloro se ligam a esse carbono, certo? Vejam bem, eu tenho dois produtos, ambos com a entrada do cloro geminal, no mesmo carbono. Se o primeiro ataque acontece nesse carbono, o segundo acontece também no mesmo carbono. Se o primeiro acontece nesse, o segundo também vai acontecer no mesmo carbono, certo? Aqui eu tenho uma ligação tripla interna num alcino não simétrico. Então eu vou ter dois produtos com cloros, o 2,2 de cloropentano e o 3,3 de cloropentano. Se o alcino é simétrico,
Então, de novo, os dois, a probabilidade de formar carbocátion nos dois aqui é igual, mas ambos os carbocátions formados levam ao mesmo produto. Então, para um alcino com a ligação tripla interna simétrica, simetricamente substituído, então se vocês observarem aqui, tem 3 carbonos desse lado, 3 carbonos desse lado, ele vai levar ao 3,3 de bromohexano. Certo, aqui está uma questão que vocês podem resolver e trazer as dúvidas na próxima aula presencial. E aí vocês vão me dizer quais são os produtos, aqui é quais, né? Quais são os produtos das reações com o equivalente de HX e o que acontece quando eu tenho o ácido em excesso. Certo, então nós vimos a hidroalogenação, agora nós vamos ver a halogenação. Então, quando eu uso um halogênio na forma de gás, de X2, seja cloro, seja bromo, de novo eu posso usar um equivalente ou posso usar em excesso, certo? E a reação vai acontecer da mesma forma que acontece para os alcenos. Então eu tenho o alcino, vou tratá-lo com o Br2 e vou formar o dibromoalceno. Quando eu tenho o alcino e trato com cloro, eu formo o dicloroalceno, certo? Inicialmente. Então, se eu tenho um equivalente, se a reação é 1 para 1, eu vou formar o produto com 2 halogênios. Se eu tenho excesso, eu vou formar o produto onde ambas as insaturações, ambas as ligações π reagem com o bromo ou com o cloro e formam o tetrabromoalcano ou tetracloroalcano. Aqui mais uma questão, vocês podem fazer e trazer as dúvidas na próxima aula. O que é que acontece quando essa reação acontece com cloro? O que é que acontece quando ela se processa com bromo? Aqui embaixo eu tenho o solvente de clorometano, né? Só solvente, ele não participa da reação. A questão está perguntando quais são os produtos das reações a seguir. Então, não estou dizendo se é um ou dois equivalentes, assumam que o halogênio está em excesso. Tá. Hidratação de alcinos. Na hidratação de alcinos, o mecanismo vai acontecer de forma muito semelhante ao dos alcenos, com uma diferença de que eu vou formar um álcool onde a hidroxila está ligada ao carbono sp2 de uma dupla ligação. E aí, a partir daí, eu tenho uma pequena diferença de mecanismo, que eu vou mostrar a seguir. Então, ó, hidratação de alcenos em meio ácido. Então, eu tenho catálise ácida, um buteno em água com ácido sulfúrico. Vou levar a adição Markovnikov de água, né, entre uma hidroxila num carbono, um hidrogênio no outro, levando ao álcool secundário. O carbocátion mais estável é nesse carbono. Entra a água. Primeiro, a dupla ligação ataca o hidrônio, né, que foi formado pela dissociação do ácido em água. Forma o carbocátion. Nesse caso, o carbocátion mais estável secundário. A água, uma molécula de água vem e ataca, formando o álcool protonado. Depois vem outra molécula de água, desprotona e forma o meu álcool. Adição Markovnikov, certo? No caso dos alcinos, se isso aqui fosse uma ligação tripla e não dupla, eu teria o mesmo tipo de mecanismo. Só que quando eu formo o enol, quando eu tenho a formação da espécie onde a hidroxila está ligada ao carbono da dupla ligação formada, agora eu tenho um rearranjo, um rearranjo do tipo de tautomerização, onde eu tenho um equilíbrio cetoenólico. Então, diferente dos mecanismos que eu acabei de mostrar anteriormente, eu não vou ter uma segunda adição. Eu vou ter esse equilíbrio vai levar a uma cetona, ou na verdade a um composto carbonílico, né? Então, quando eu tenho o alcino, o mecanismo inicial é o mesmo. O ácido, o catalisador ácido dissocia na água, a ligação π, os elétrons da ligação π atacam o hidrônio, vai vir uma molécula de água, ataca o carbocátion formado, depois vem outra molécula de água, desprotona esse álcool protonado e eu formo um enol. Esse enol não vai sofrer um segundo ataque de adição de hidroxila. Ele vai tautomerizar, ele vai entrar em equilíbrio cetoenólico e formar acetona. Vocês vão observarem aqui esse equilíbrio, chamemos assim, ele está deslocado em direção à acetona. Então, o meu produto majoritário da adição
de água a alcinos, eu espero formar um composto carbonílico, certo? Seja ele uma acetona ou um aldeído. Então, ó, aqui é a tautomeria, a tautomerização, né? Tem um equilíbrio entre composto carbonílico e enol, que se desloca em direção, né? Favorece a formação do tautômero ceto, tautômero com a carbonila, certo? Então eu posso formar uma acetona se a ligação tripla for interna, ou um aldeído se a ligação tripla for terminal, certo? Então a única diferença aqui, vocês veem que o primeiro ataque, o primeiro mecanismo é igual ao dos alcenos. A única diferença que eu tenho é que, formado o enol, agora ele não sofre um segundo ataque. Ele tautomeriza para formar o composto carbonílico correspondente. Então a adição de água a alcinos, ela vai levar, o alcino não for simétrico, né? Eu tenho um alcino com uma tripla terminal, que não é um alcino simétrico, nesse caso aqui, ó, esse aqui é simétrico, né? Esse aqui de cima é simétrico. Então, ele leva um único produto, uma carbonila na posição 3, uma cetona com a carbonila na posição no terceiro carbono, certo? Por quê? Porque eu tenho 3 carbonos desse lado, 3 carbonos desse lado, a ligação tripla no meio, esse composto é simétrico. Num alcino assimétrico, eu vou formar 2 produtos. Ó, desse lado eu tenho 2 carbonos, desse lado eu tenho 3 carbonos. O mecanismo acontece até a formação do enol, o enol tautomeriza para formar a acetona. Como eu tenho possibilidades iguais de entrada da hidroxila nesse carbono ou nesse carbono, no final eu vou formar 2 cetonas, né? Uma metilpropil e a outra dietil, certo? Então, em alcinos assimétricos, eu vou formar dois compostos carbonílicos diferentes, certo? Alcinos terminais são menos reativos à hidratação. Nesse caso aqui, eu tenho mais dificuldade de formar esse produto de hidratação e eu posso catalisar a reação com o mercúrio, certo? O mercúrio vai atuar de forma bastante semelhante, só que aqui a gente está usando sulfato de mercúrio, mas o mercúrio vai atuar de forma bastante semelhante ao que a gente viu na oximercuração, certo? Ela não evita, não é a questão de evitar rearranjos que a gente viu anteriormente, mas ela facilita essa reação porque eu tenho a estabilização dessa ligação dupla, certo? Então, do mesmo jeito que a gente viu anteriormente, ó, eu tenho o ataque da dupla, da tripla nesse caso, né? Da ligação π, dos elétrons π ao mercúrio, e o ataque em retorno do par de elétrons do mercúrio aqui, estabilizando essa ligação. E aí o ataque da água vai acontecer no carbono que suportaria melhor a carga positiva, nesse caso o interno aqui, depois vem a água desprotona, certo? Eu formo o enol com o mercúrio, depois eu reduzo, eu tiro esse mercúrio daqui e vou formar o enol, propriamente dito, né? E esse enol vai entrar em equilíbrio cetenólico, vai tautomerizar para formar acetona. Certo, mais uma questão. Quais são os alcinos que dão origem às cetonas a seguir? Então, façam essa questão e tragam as dúvidas na próxima aula. Certo. Hidroboração. Novamente, nós temos que agradecer ao equilíbrio cetoenólico, porque caso ele não acontecesse, a hidroboração teria o dobro do mecanismo, certo? Então, do mesmo jeito que a gente viu anteriormente na hidroboração de alcenos, eu tenho a ligação tripla aqui, então um par de elétrons dessa ligação tripla ataca o boro, o par de elétrons da ligação BH ataca de volta os carbonos da ligação tripla. Eu tenho uma reação concertada que vai formar um borano, né, boroalqueno, boroalceno, e esse mecanismo se repete 3 vezes até que eu tenha o trialquenil borano, certo? Então aqui, ó, tinha a ligação tripla, ela se tornou uma ligação dupla ligada ao boro, certo? Esse mecanismo é exatamente igual ao que a gente viu para hidroboração de alcenos. Depois eu vou fazer a oxidação, então eu tenho hidróxido, pode ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, enfim. Eu tenho meio com peróxido em água, certo? A hidroxila desprotona o peróxido, e aí o ânion peróxido adiciona o boro. Eu tenho
o rearranjo de um grupo alquil em direção ao oxigênio com a liberação de hidroxila, tudo que vocês viram para hidroboração de alcenos. Certo? Então a gente tem todo o mecanismo de hidroboração que vai levar no final, depois dessa oxidação, a 3 equivalente do meu enol. Certo? A partir do enol, eu tenho novamente a formação do equilíbrio da tautomerização. Então o enol tautomeriza para formar a cetona. Essa formação da cetona é importante para a gente porque gera o produto final da reação e também porque evita que eu precise fazer novamente um mecanismo de hidroboração com esse enol formado aqui, certo? Então, a hidroboração e oxidação de alcinos é igual à dos alcenos até esse enol aqui, certo? Então, eu tenho hidroboração, formação do alquenil borano, depois eu tenho o ataque do peróxido, eu tenho o rearranjo, eu tenho a saída do alcóxido, eu tenho a protonação desse alcóxido para formar o álcool, nesse caso o enol. Quando nós atingimos o enol, ao chegar aqui ao enol, é que a tautomerização acontece. Então eu não preciso fazer com que haja uma nova reação de hidroboração, certo? Então, até aqui, até a formação desse composto aqui, eu tenho a reação exatamente igual ao que nós vimos para alcenos. A diferença novamente vai ser só a tautomerização. A hidroboração de alcinos também é anti-Markovnikov, certo? Então se eu pegar o propino, né, ligação tripla no carbono terminal, eu fizer em meio ácido, usando o catalisador, o mercúrio como catalisador para acelerar a reação, mas o mecanismo é catálise ácida, eu vou formar o meu enol com a hidroxila na posição 2, né, passando pela formação do carbocátion mais estável, do estado que geraria o carbocátion mais estável, ele tautomeriza para formar acetona. Então, produto de catálise ácida de alcino, de adição em meio ácido de um alcino é uma acetona. Se eu uso um borano, se eu uso hidroboração, eu faço todo o processo de hidroboração, oxidação, e eu vou formar o enol onde a minha hidroxila está no carbono menos substituído, no carbono terminal nesse caso, esse aqui, certo? Menos substituído, mais hidrogenado. E aí, ao tautomerizar, ele forma o aldeído, certo? Então, a catálise ácida de alcinos também é uma reação que segue a regra de Markovnikov. A hidroboração de alcinos também é uma reação que segue a regra anti-Markovnikov. Novamente, o mecanismo é igual até a formação do enol. Formando o enol, ele tautomeriza para formar o aldeído. Bom, hidrogenação de alcinos. Esses mecanismos de hidrogenação que eu vou mostrar a seguir, nós não vimos em alcenos, porque a hidrogenação de alcenos leva ao alcano, então eu perco o componente de estereoquímica da reação. Por isso que eu prefiro dar essa hidrogenação somente quando eu chego nessa parte de alcino, certo? Ao hidrogenar uma ligação tripla, nesse caso aqui, não tem cis e trans porque esse alcino vai ter dois substituintes iguais aqui, né? Tenho dois hidrogênios. Mas quando é possível, quando eu tenho substituintes diferentes, né? Quando essa ligação tripla é interna, eu tenho a possibilidade de formar dois isômeros. Um isômero cis e um isômero trans, certo? Então, inicialmente, a hidrogenação vai elevar a formação. Hidrogenação catalisada por metal. Aqui eu tenho platina, mas pode ser paládio, pode ser níquel, pode ser metais, alguns metais, certo? Então, a hidrogenação do alcino leva à formação do alceno, inicialmente. Essa hidrogenação continua até formar o alcano, certo? Então, a sequência de hidrogenação é alcino, reduz, hidrogena para o alceno, hidrogena para o alcano. Se eu quiser parar no alceno, tem alguns artifícios que eu consigo fazer, nesse caso de catálise metálica, catálise usando metal, certo? Uma delas é usar um chamado catalisador envenenado. Catalisador envenenado quer dizer que eu coloquei alguma coisa nesse catalisador para diminuir a reatividade dele, certo? Geralmente, isso é feito com um composto de chumbo. O catalisador de Lindlar é um catalisador estereoespecífico que é muito usado, ele é comercialmente disponível, vendido, e ele é muito usado para se obter o alceno cis, o alceno Z, certo?
Então, se eu tenho, por exemplo, 2-pentino, eu posso formar o trans ou cis-2-pentino. Quando eu faço essa catálise usando o catalisador de Lindlar, eu vou obter somente o isômero cis, certo? No caso da catálise com o Lindlar, com o metal, eu tenho o metal suportando, coordenando com essa dupla ligação, o que permite a entrada dos dois hidrogênios somente pela mesma face. Então, se o catalisador coordena aqui embaixo, os dois hidrogênios só entram por essa face. E aí eu formo o produto de reação estereoespecífica, que é o cis, certo? Esse catalisador de Lindlar, ele já vem envenenado com um composto de chumbo. Isso faz com que eu consiga parar no penteno. Claro, eu diminuo a reatividade desse catalisador. Não quer dizer que eu vou parar. Então, se eu deixo por muito tempo, se eu não acompanho a reação da forma que eu devo, ele vai acabar seguindo para formar o alcano, certo? Eu quero parar no alceno, então eu tenho que tomar cuidado e acompanhar a reação para que quando o meu alcino seja totalmente consumido, eu pare a reação, tire o catalisador, faça o workup e encerre a reação no penteno, certo? Tá. E se eu quiser formar o trans? Há algumas formas, algumas metodologias que podem ser usadas para a formação do trans, certo? Eu vou exemplificar um para vocês aqui usando o amideto de sódio. Pode ser amideto de sódio ou amideto de lítio, certo? Então é uma reação um tanto quanto complicada, porque eu tenho que liquefazer amônia, né? Eu preciso de amônia líquida e sódio líquido ou lítio metálico. É uma reação que tem um mecanismo radicalar, então eu vou preparar a amônia líquida e colocar os meus pedaços de sódio ou de lítio, né? Pedaço de metal. Vou formar o amideto e essa reação vai acontecer com o ataque radicalar dos elétrons da ligação tripla em relação ao sódio, depois ao hidrogênio do amideto, certo? Então, eu vou formar o alceno trans, porque como a reação acontece em etapas, eu tenho no intermediário maior afastamento entre os grupos substituintes de maior volume. E isso faz com que esse composto aqui, esse produto final, ele se assemelhe mais ao estado de transição mais estável, certo? Então tá, ó. Tem uma reação radicalar onde um elétron da ligação tripla ataca um elétron do sódio, do radical aqui, e aí eu vou formar um ânion nesse carbono e um radical desse. Esse ânion, esse carbânion, né, tem um radical, tem um ânion. Esse carbânion ataca o hidrogênio, e aí eu tenho a primeira entrada do hidrogênio, certo? Entrou o primeiro hidrogênio lá, que reagiu com a amida, com a amônia, desculpa. No caso do amideto de sódio. E aí sobrou o radical no outro carbono. Esse radical, novamente, ele é atacado pelo elétron do sódio aqui, radical A, forma um novo ânion, e agora eu vou atacar o outro hidrogênio, certo? Por que forma o isômero trans? Porque essa metila e essa metila, eu tenho aqui uma metila desse lado, uma metila desse lado eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um orbital com um par de elétrons não ligante, né? A minha carga negativa. O estado de transição com maior estabilidade, de mais baixa energia, é aquele onde essa metila e essa metila têm um máximo de afastamento. Então, como elas têm um máximo de afastamento na configuração trans, esse ataque vai acontecer levando ao seno trans, certo? Então, tem outras formas de fazer esse tipo de reação de hidrogenação, mas aqui eu estou dando dois exemplos de hidrogenação. Uma que leva ao isômero cis e a outra que leva ao isômero trans, certo? Então, eu tenho dois estados de transição aqui, ó. Um ânion transvinílico, tenho dois intermediários reativos, na verdade. Um ânion transvinílico, né? Onde a metila está de um lado, a metila está do outro, e aqui eu tenho o meu orbital com elétrons não ligantes. E eu tenho um estado de transição menos estável, onde eu tenho um ânion vinílico, em que esse par de elétrons não ligantes está do lado oposto e as duas metilas estão do mesmo lado, certo? Então, os grupos maiores do mesmo lado, maior energia, estado de transição mais instável, esse aqui é de menor energia, é favorecido, e aí o segundo ataque vai acontecer nessa configuração, certo? Por isso que eu levo ao isômero trans. Certo, mais uma
questão para vocês fazerem, tirarem dúvidas depois, certo? Quais são os reagentes que são usados para preparar o pentano, cisbuteno, 2-penteno e 1-hexeno, certo? Então vocês podem me dizer aí, a partir de um alcino, como é que eu formo esses compostos. Certo. Clivagem oxidativa de alcinos, a gente vê também de forma semelhante ao que a gente viu para os alcenos, certo? Então eu vou ter uma clivagem que leva a ácidos agora, tratamento com ozônio, seguido de ácido acético, permanganato de potássio, vai levar aos ácidos, certo? Se vocês lembrarem, anteriormente, eu tinha dito para os alcenos que se eu fizesse a ozonólise e fizesse com um meio redutor, eu levaria a formação do composto carbonílico intermediário, né? Seria o aldeído. Aqui, fazendo essa reação em seguida com um ambiente oxidante, tratando com ácido acético ou permanganato, eu levo a formação do meu ácido carboxílico, certo? Então, rompi essa ligação tripla, ozonólise, meio oxidante, levei a formação do álcool, esse carbono ligado a uma carboxila, ligado a 2 oxigênios e 1 hidrogênio, esse carbono ligado a 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Então, lembrem que a clivagem oxidativa quer dizer que eu, obviamente, oxidei o carbono da ligação tripla, eu adicionei oxigênio a ele e quebrei as ligações. Esses dois carbonos, não sobra mais uma ligação sigma entre esses dois carbonos. Aqui o mecanismo de ozonólise, que vocês já devem lembrar. Então eu tenho ataque da ligação tripla em relação ao oxigênio. Esse par de elétrons da dupla ligação neutraliza essa carga. Esse par de elétrons ataca o carbono do outro lado. Eu tenho um novo rearranjo, vocês lembram lá, que eu preciso rearranjar o molosonídeo para formar o ozonídeo que eu mostrei anteriormente. Então eu tenho dupla ligação, formando a carbonila desse lado, ruptura dessa ligação, esse par de elétrons vem para cá, essa seta está apontando para cá, mas na verdade ela deveria estar apontando para o oxigênio, vou consertar depois. Essa seta deve vir para cá, certo? Não para cá. Então, vou formar essa carga aqui, e um dos pares de elétrons do oxigênio vem para cá e forma uma ligação dupla entre esse carbono e esse oxigênio, certo? Do mesmo jeito que a gente viu anteriormente para os alcenos. Qual é a diferença? Quando eu tenho um alceno, não sobra essa ligação. Eu tenho duas estruturas separadas, mas o rearranjo é o mesmo. A diferença é que vai sobrar essa ligação aqui no meio, certo? Então eu vou inverter. Lembrem que no rearranjo da ozonólise eu vou ficar com 2 oxigênios de um lado da molécula e 1 oxigênio do outro. Vou fazer aqui, de novo, par de elétrons que forma essa carbonila ataca para formar uma ligação com esse carbono. Esse par de elétrons neutraliza a carga desse oxigênio. Esse par de elétrons ataca esse carbono. Então, eu vou formar o meu intermediário, né, o ozonídeo. Qual a diferença em relação aos alcenos? Nos alcenos eu não tenho essa ligação aqui no meio, certo? E aí, se eu usar um ambiente redutor, para usar o mesmo exemplo que a gente teve lá nos alcenos, se eu usar sulfeto de metila, dimetilsulfeto, desculpem, se eu usar dimetilsulfeto, eu vou formar o composto dicarbonílico, certo? Mais dimetilsulfóxido. Então, com isso a gente encerra essa parte de adição a alcinos. Vocês veem que ela é bem mais curta, por quê? Porque nós já vimos quase todos os mecanismos, com exceção da hidrogenação, nós vimos para alcenos. Então é mais uma revisão do que assuntos novos, certo? Então na próxima aula a gente discute melhor e tira as dúvidas que porventura tenham ficado. Até mais.